Boa noite a todos. Hoje, dia 7 de outubro de 2019, vamos iniciar o estudo do A Caminho da Luz. Vamos finalizar o capítulo 22 e iniciar o 23, né? Vamos fazer nossa oração inicial, pedindo a Jesus que nos ilumine e nos guie nesse estudo. Agradecendo todas as oportunidades que temos de aprender, melhorar e tentar viver ainda isto nesta vida, para que alcancemos algum mérito de ter um desencarne melhor, de ter um aprendizado para a nossa próxima vida, nossa tentativa de sermos sempre melhores. Abençoa, Jesus, todos que estão aqui e que os amigos espirituais possam nos intuir e abrir nosso entendimento. Que assim seja. Bom, hoje é com a minha leitura e com a ajuda de todos vocês, por favor. Nós vamos começar o item intitulado Allan Kardec. A ação de Bonaparte, invadindo as searas alheias com o seu movimento de transformação e conquistas, fugindo à finalidade de missionário da reorganização do povo francês, compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa. Bom, relembrando, a ação de Bonaparte foi que ele foi chamado para ser o encarregado de proteger a França também, né? E erguê-la, mas era internamente. E aí ele perde a mão e passa a ser um conquistador, um déspota, né? Com poder isolado, arbitrário, absoluto, isso é um despotismo. E a vaidade orgulhosa. Então ele passa a destruir vários reinos em volta, né? O Napoleão Bonaparte é conhecido como um grande guerreiro, né? Um grande general. Então ele destrói uma parte da formação que já tinha na Europa. Então, e a própria França, apesar dele conseguir fazer o que ele se propôs, não foi do jeito que estava planejado. Mas ele conseguiu fazer os direitos, implementar os direitos humanos, universidades, então ele conseguiu ainda muita coisa. E aí ele fala aqui, por isso que compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com suas auspiciosas promessas. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre, pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Aqui a gente percebe que cada povo, assim como a gente está vendo lá no Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que tem o Ismael, então assim, cada povo tem seu gênio tutelar. Né? Então, assim, o Brasil tem um, a França tem outro, e isso é muito legal também, né? De saber que Jesus não trabalha sozinho, tem a coletividade, né? Então, volta sempre para a gente também, que gosta de trabalhar sozinho, que a coletividade é muito importante, o trabalho em equipe, né? Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora, e 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. E aí um pouquinho da biografia de Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu em Lyon, em 3 de outubro de 1804, em Paris,
e faleceu em 31 de março de 1869, aos 64 anos. Foi um influente educador, autor e tradutor francês. Sob o pseudônimo de Allan Kardec, notabilizou-se como o codificador do espiritismo. Foi discípulo do reformador educacional Pestalozzi e um dos primeiros na pesquisa científica sobre fenômenos paranormais, mais notadamente a mediunidade, assuntos cuja investigação costumava ser considerada inadequada. Foi ativo propagador do método de ensino de Pestalozzi, que tão grande influência teve na reforma do ensino na França e na Alemanha. Aos 14 anos de idade, já ensinava aos seus colegas menos adiantados, criando cursos gratuitos. Aos 18, bacharelou-se em Ciências e Letras. Concluídos seus estudos, o jovem Rivail retomou ao seu país natal. Profundo conhecedor da língua alemã, traduzia para esse idioma diferentes obras de educação e de moral, com destaque para as obras de François Fenelon, pelas quais manifestava particular atração. Conhecia a fundo os idiomas francês, alemão, inglês e neerlandês, além de dominar perfeitamente os idiomas italiano e espanhol. Kardec passou os anos finais da sua vida dedicados à divulgação do espiritismo entre os diversos simpatizantes e defendê-lo dos opositores através da Revista Espírita ou Jornal de Estudos Psicológicos, já com cerca de 8 milhões de seguidores. Em seu sepultamento, seu amigo, o astrônomo francês Camille Flammarion, proferiu o seguinte discurso, ressaltando a sua admiração por aquele que ali baixava ao túmulo. Voltastes a esse mundo de onde viemos e colhes o fruto de teus estudos terrestres. Aos nossos pés dorme o teu envoltório. Extinguiu-se o teu cérebro. Fecharam-se-te os olhos para não mais se abrirem. Não mais ouvida será a tua palavra. Sabemos que todos havemos de mergulhar nesse mesmo último sono, de volver a essa matéria, a essa mesma inércia, a esse mesmo pó. Mas não é nesse envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. Tomba o corpo, a alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos no mundo melhor e no céu imenso, onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a terra é teatro por demais acanhado. Até à vista, meu caro Allan Kardec, até à vista. Então, assim, a gente sabe de todas as dificuldades que Kardec teve para codificar a doutrina, todas as lutas, os preconceitos que ele passou, né? A gente viu também, pôde ver uma pinceladinha no filme. Ele foi expulso da Academia de Ciências, né? Então, assim, ele enfrentou muitas coisas, mas como está dizendo aqui, ele era um lúcido discípulo do Cristo e compenetrado de sua missão. Então, ele não falhou, né? Porque a gente sabe que se não fosse ele, seria outro, mas ele não falhou e foi até o fim, e a gente está aqui estudando ainda, graças a ele. Vamos iniciar o capítulo 23, o século XIX. Estamos chegando no 20 já. Afastado Napoleão dos movimentos políticos, a Europa adotam-se no Congresso de Viena, em 1815, as mais vastas providências para o ressurgimento dos povos europeus. O que aconteceu no Congresso de Viena? O Congresso de Viena foi uma conferência entre embaixadores das grandes potências europeias que aconteceu na capital austríaca entre setembro de 1814 e junho de 1815, após a derrota da França napoleônica na primavera anterior. Como Napoleão tinha destronado vários reis, tomado vários territórios, esse congresso veio com o objetivo de reorganizar as fronteiras europeias, alteradas pelas conquistas de Napoleão,
restaurar os tronos das famílias reais derrotadas pelas tropas de Napoleão, como a restauração dos Bourbons, restaurar a ordem absolutista do antigo regime. Após o fim da época napoleônica, que provocou mudanças políticas e econômicas em toda a Europa, os países vencedores, Áustria, Rússia, Prússia e Reino Unido, sentiram a necessidade de selar um tratado para restabelecer a paz e a estabilidade política na Europa, já que momentos de instabilidade eram vividos e temia-se uma nova revolução. Então, esse é o tratado que vem ser o Congresso de Viena. E aqui, novamente, a gente pode relembrar que os gênios tutelares dos povos também agem nesses congressos, né? Fazendo a paz, trazendo um consenso entre os povos para que possa se viver em harmonia. A diplomacia realiza memoráveis feitos, aproveitando as dolorosas experiências daqueles anos de extermínio e de revolução. Também aqui a gente pode fazer um link com aquela outra afirmativa que eles falaram assim, a França ainda ia viver por muito tempo um palco doloroso, talvez para se tornar mais humilde, mais pacífica, para poder chegar nesse ponto de ceder, né? Então, todos os povos da Europa eram muito orgulhosos, muito cientes do poder que eles tinham, os reis entre si. Então, também o papel do Napoleão de destruir tudo e, de certa forma, humilhar os outros povos, também faz com que eles digam, não, vamos ficar aqui, vamos se reunir, vamos dividir igual. Também dá uma pacificação. E aí os gênios tutelares das nações podem trabalhar um povo mais, vamos dizer assim, mais sofrido, que dá mais, vamos dizer assim, se permite mais flexibilidade para a diferença com os outros povos, não só dominar, né? Luís XVIII, conde de Provença, irmão de Luís XVI, é reposto no trono francês, restabelecendo-se naquela mesma época antigas dinastias. Também a Igreja é contemplada no grande inventário, restituindo-se-lhe os estados onde fundaram o seu reino perecível, que foi a própria Roma que foi tomada deles. Um sopro de paz reanima aquelas coletividades esgotadas na luta fratricida, ensejando a intervenção indireta das forças invisíveis na reconstrução patrimonial dos grandes povos. Muitas reformas, porém, se haviam verificado após os movimentos sanguinolentos iniciados em 89. Mormente na França, semelhantes renovações foram mais vastas e numerosas. Além de se beneficiar o governo de Luís XVIII com as imitações do sistema inglês, vários princípios liberais da Revolução foram adotados, tais como a igualdade dos cidadãos perante a lei, a liberdade de cultos, estabelecendo-se, a par de todas as conquistas políticas e sociais, um regime de responsabilidade individual no mecanismo de todos os departamentos do Estado. A própria Igreja, habituada a todas as arbitrariedades da sua feição dogmática, reconheceu a limitação dos seus poderes juntos das massas, resignando-se com a nova situação. Então a gente vê aqui que, apesar do sangue derramado na Revolução Francesa, e logo depois, com a tomada de Napoleão, do poder, muitas reformas foram levadas a termos, né? Então a gente vê as conquistas que até hoje refletem nos nossos dias. A liberdade de expressão, a igualdade, o culto. Então tudo isso veio de lá. Veio de uma forma torta, mas acabou vindo, porque de tudo se aproveita, né? A independência política da América. A maioria dos povos do planeta, acompanhando o curso dos acontecimentos, procurou eliminar os últimos resquícios do absolutismo dos tronos, aproximando-se dos ideais republicanos,
ou instituindo o regime constitucional com a restrição de poderes dos soberanos. Então, aqui não mais o rei decidia a vida e a morte e nem a igreja. Estava já os poderes divididos. A América, destinada a receber as sagradas experiências da Europa para a civilização do futuro, busca aplicar os grandes princípios dos filósofos franceses à sua vida política, caminhando para a mais perfeita emancipação. Então, essa América aqui que eles falam ainda é a América do Norte, que a gente vê também lá em Renúncia, quando o Davenport vem para cá e já tem um governo assim, estabelecido, diferente, as famílias podem se estabelecer, liberdade de culto. Então, ele já vem com todos esses ideais já para se estabelecer aqui, diferente que na Europa, que era tudo reino. Então, já começa diferente. Seguindo o exemplo das colônias inglesas, os 4 vice-reinos da Espanha procuram lutar pela sua independência. No México, os patriotas não toleraram outra soberania além da própria, e no Sul, com a ação de Bolívar e com as deliberações do Congresso de Tucumã, em 1816, proclamava-se a liberdade política das províncias da América Meridional. Então, aqui no Brasil, quem tomava conta era Portugal, e aqui em volta era a Espanha. Então, tem o Simão Bolívar, Simão José Antônio de La Santíssima Trindade Bolívar e Palácios Ponte Andrade e Blanco, esse é o nome dele, nasceu em Caracas em 1783 e morreu em Santa Marta, na Colômbia, em 1830, aos 47 anos. Ele é comumente conhecido como Simão Bolívar, foi um militar e líder político venezuelano, sendo o primeiro ilustrado a apoiar na prática a descolonização. Então, para separar a Venezuela da Espanha, que lá era a Espanha que dominava. O Congresso de Tucumã foi uma assembleia legislativa e constituinte realizada 9 de julho de 1816 na cidade de São Miguel de Tucumã, não é no Brasil, é na Argentina, cujo principal fato foi a declaração da independência da Argentina. Então, aqui ele está se referindo à independência da Venezuela e da Argentina, lá da Europa, que era a Espanha. O Brasil, em 1822, erguia igualmente o seu brado de emancipação com Pedro I, sendo digno de notar-se o esforço do plano invisível na manutenção de sua integridade territorial, quando toda a zona sul do continente se fracionava em pequenas repúblicas, atento à missão do povo brasileiro na civilização do porvir. Aí aqui a gente vai dar spoiler lá do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que ele fala que o Brasil, apesar desse tamanho de continente, ele consegue ficar unificado sem uma potência militar, sem dinheiro muito grande, porque tem as forças espirituais trabalhando para que ele seja o coração do mundo, pátria do Evangelho. Essa unificação tem um motivo, né? Vamos continuar. Allan Kardec e os seus colaboradores. O século XIX, eu fico imaginando assim, fazendo o trabalho que dá, né, para manter os planos divinos. E também imaginando que os planos divinos, eles existem. E a gente pensa que dá trabalho, mas a gente fica se debatendo e o trabalho é nosso, de vez em aceitar e se resignar, não, a gente quer ir contra. E tem um plano, a gente não está navegando solto no universo, né? Tem um propósito tudo que acontece. Allan Kardec e os seus colaboradores. O século XIX desenrolava uma torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para as reformas úteis e preciosas. As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora.
Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. A ciência aí é que a gente pode ver o Livro dos Espíritos, a gente sabe, é uma coletânea de vários espíritos que dão respostas, diversas respostas são de diversos espíritos. As explicações dentro do Evangelho são vários espíritos. Então, assim, não é um espírito ou dois, né? É uma pleiade de espíritos. São vários, diversos, de várias, vamos dizer, ciências diferentes que vêm para esclarecer. Então, ele é altamente assistido e se coloca à disposição deles, né? A ciência, nessa época, desfere os voos soberanos que a conduziram às culminâncias do século XX. O progresso da arte tipográfica consegue interessar todos os núcleos de trabalho humano, fundando-se bibliotecas circulantes, revistas e jornais numerosos. E isso é um ponto muito importante para difundir o conhecimento, né? O livro, a revista, sem isso e rodando rapidamente, né? Então, assim, um livro desse traz muito conhecimento e vai longe, né? E vai muito longe. Como os primeiros livros dos espíritos que vieram da França para cá, ainda em francês, aí vai. É muito significativo a gente imaginar a importância da tipografia na nossa história. As facilidades de comunicação com o telégrafo e as vias férreas estabelecem o intercâmbio direto dos povos. A literatura enche-se de expressões notáveis e imorredoras. O laboratório afasta-se definitivamente da sacristia, intensificando as comodidades da civilização. Quando a igreja para de palpitar na ciência, e ela pode descobrir muitas coisas além do que ela era permitido, e isso traz muito bem-estar para toda a sociedade, né? A literatura enche-se de expressões notáveis e imorredoras. O laboratório afasta-se definitivamente da sacristia, intensificando as comodidades da civilização. Constrói-se a pilha de coluna, descobre-se a indução magnética, surgem o telefone e o fonógrafo. Aparecem os primeiros sucos no campo da radiotelegrafia, encontra-se a análise espectral e a unidade das energias físicas da natureza. Ela colocou aqui pilha de coluna. As pilhas são dispositivos que possuem dois elétrodos e um eletrólito, onde ocorrem reações de oxirredução espontâneas que geram corrente elétrica. Esses dispositivos receberam esse nome porque a primeira pilha a ser criada foi inventada por Alessandro Volta, no ano de 1800, e era formada por discos de zinco e cobre separados por um algodão embebido em salmoura. Tal conjunto era colocado de forma intercalada, um em cima do outro, empilhando os discos e formando uma grande coluna. Como era uma pilha de discos, começou a ser chamada por esse nome. O importante de falar da pilha, pensei que ela ia colocar aí, é que a pilha ela é uma primeira indução elétrica e que nos dá grande novidade. Podia dar aquela corda assim, né, também, e aí gerava eletricidade, aí acendia uma luzinha. Então, tudo isso vem de pequenas coisas que já começam até chegar nos nossos dias a energia elétrica. Aparecem os primeiros sucos no campo da radiotelegrafia. Encontra-se a análise espectral e a unidade das energias físicas da natureza. Estuda-se a teoria atômica e a fisiologia, assenta bases definitivas com a anatomia comparadas. As artes atestam uma vida nova. A pintura e a música denunciam o elevado sabor de espiritualidade avançada.
A dádiva celestial do intercâmbio entre o mundo visível e o invisível chegou ao planeta nessa onda de claridades inexprimíveis. Consolador da humanidade, segundo as promessas do Cristo, o Espiritismo vinha esclarecer os homens, preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu. O que a gente pode reparar novamente é a espiritualidade preparando uma terra para essa semente crescer, né? Germinar. Porque a sociedade, de modo geral, tanto pela arte como pela ciência, foi abrindo a mente, foi abrindo o conhecimento e dando espaço para que se pudesse imaginar e concretizar uma vida após a morte, um espírito, que é um espectro. Então, as ciências, a filosofia, a arte, tudo deu base para adubar esse terreno também, preparado para receber essa semente do espiritismo, da luz do espiritismo, né? Porque se fosse um pouquinho antes é loucura, é pecado, é coisa do demônio, não ia vingar. Então era o tempo certo da sementeira, né? Então vamos agradecer. Os pequeninos, Senhor, se reúnem em torno do Teu Evangelho, a Te agradecer, seduzidos que somos pela Tua luz, e reconhecendo, Senhor, a necessidade de aprender, de instruir o nosso ser, a que possamos construir felicidade em nós. Te agradecemos então, Senhor, por toda a luz que Tu derrama sobre as nossas cabeças, nos conduzindo a um estado de autocondução. Obrigado, Senhor, que Tu estejas sempre conosco, que assim seja.